pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Acontece Curitiba aqui na TV Transamérica. O assunto que me traz hoje aqui é um assunto delicado, que é a problemática do tema aborto. O país tem enfrentado muitas desgraças ao mesmo tempo, né? A pandemia, se a gente voltar um pouco mais atrás, a tragédia que aconteceu em Brumadinho, enfim, são tantas coisas ruins que nós temos vivido, né? Uma sobrecarga de fatos negativos e é sempre ascendente em relação aos fatos positivos que aconteceram no nosso dia a dia, né? A sensação de angústia que o povo brasileiro tem vivido acaba ocasionando certos exageros, porque eu acho que a gente vive tão sobrecarregado ultimamente, tão tenso, parece que a gente está sempre a ponto de explodir com tudo que acontece, né? E a gente acaba caindo o quê? Aonde? Na intolerância, na violência, na cegueira coletiva. Parece que a gente vai tudo em efeito manada, né? Vai todo mundo junto. Tem a política hoje do cancelamento, a gente acaba exagerando nas emoções, né? E principalmente na violência. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui, então eu desejo que vocês fiquem com a gente, que vocês comentem, entrem em contato com a gente, o nosso e-mail está aqui embaixo, vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante e para isso nós escolhemos um médico especialista em reprodução humana para falar sobre o conceito da vida e os desdobramentos de uma educação básica para não cairmos em pré-julgamentos sem fundamentos. Dr. Regis Chu, é muito bom falar com você novamente. Já vou chamar você de você, né? Não de senhor. Primeiro porque você é muito novo e segundo porque nós já temos uma certa intimidade, dadas as vezes que o senhor já esteve... Dadas as vezes que você já esteve aqui no nosso Acontece Curitiba. Qual é o conceito da vida? Porque o da morte parece estar muito mais claro. Oi, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta dessa forma virtual. Claro que eu queria estar aí, te dar um abraço, faz tempo já, né, que a gente se viu. E que tempos, né, que tempos difíceis que estamos vivendo. Essa notícia recente foi chocante, né, para todo mundo. É difícil falar, mas eu concordo, eu acho que é um tipo de informação que a gente tem que falar e cobrar, sim. Precisamos falar sobre isso. E para começar, o que é a vida, né? Poxa, é uma pergunta tão filosófica, envolve religiões, crenças, né? E é difícil dar essa resposta, mas assim, o que nós temos, pensando talvez em medicina, até dentro da medicina, provavelmente diferentes áreas vão discordar ou falar diferentes opiniões, mas uma coisa que poderia se pensar, talvez pela linha mais neurológica, seria que a partir do momento que tem um sistema nervoso, um cérebro, né, funcionante, quem trabalha com obstetrícia talvez pensaria já desde lá do primeiro embrião, ou então quando o coração começa a bater, né, ainda dentro do útero. Em alguns casos a pessoa poderia pensar que a vida é só quando aquele ser que está, o bebê, né, dentro do útero ainda, a partir do momento que ele tem chances de sobrevida ou chances de viver assim que sai do útero da mãe, né? Então, essas seriam as questões mais médicas, mas já entrando um pouquinho de filosofia ou de questão de crenças, né? Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi uma vez, que vida é a partir do momento que você consegue, que esse eventual novo ser gera um sentimento na família, um sentimento de amor, né, de um futuro filho. Então acho que a partir desse momento já gerou esse sentimento gostoso, esse sentimento da família de amor, aí a partir daí sim, ali já é uma nova vida. Então é mais nessa linha que eu gosto de pensar, ainda mais trabalhando nessa área de reprodução. Então essa seria mais ou menos a minha opinião ou a minha descrição de vida. Doutor, em que casos são permitidos o procedimento do aborto em lei? A discussão de aborto no Brasil sempre gera muitas discussões, mas tem algumas coisas que são muito claras. Então, na lei, tem alguns casos que já são, isso indiscutível,
possibilitados ou permitidos o aborto, né, de forma legal. Então, como que funciona? São os casos em que o bebê não tem cérebro, que a gente chama de anencéfalo, né? Então ele não tem um sistema nervoso central, o cérebro ali. Nesses casos é um bebê incompatível com a vida, ele não tem como nascer e sobreviver, por isso é permitido o aborto. Um caso específico, que é o que estamos falando ou está sendo muito falado, é o caso de estupro, né? Então em caso de estupro isso está permitido, que discordem ou não, isso está permitido já em lei. E a terceira questão é quando há um risco de vida na saúde da futura mãe. Então tem algumas doenças, principalmente cardíacas, por exemplo, que a gestação vai ser extremamente ruim para essa mãe e ela corre risco de vida. Então nesses casos está permitido a interrupção da gestação para que a mãe não morra. Então basicamente são esses os 3 casos permitidos aqui no Brasil para a interrupção da gestação. A fim de esclarecimento, como é esse procedimento e que efeitos ele pode trazer para o corpo da mulher? Bom, o procedimento em si varia tecnicamente, depende de qual fase que está. Então se for uma gestação muito precoce, no comecinho, acabou de descobrir que está grávida, ou quando já é uma gestação um pouco mais avançada, vai depender em que fase que está e que vai mudar a forma técnica, né, para a gente resolver. Mas basicamente qual que é o pensamento? Então tem que imaginar que ela tem um útero, como se fosse um balão, uma bexiga, né? Então o útero, dentro está acontecendo a gestação, e tem o colo do útero que seria como a boca do balão ou a boca da bexiga. Então basicamente qual que é o objetivo? Eu enfraquecer, ou como se fosse desatar o nó de uma bexiga, então eu enfraqueço o colo do útero para que ele consiga abrir e daí sim a gestação, o útero consegue empurrar para fora. Então basicamente a técnica é essa. Em relação aos riscos, tem risco como qualquer procedimento, né? Eu costumo dizer quando vou falar de cirurgias que até cortar unha você tem risco de infecção, né? Então esse processo para realizar o aborto, ele pode ter risco de sangramento, de infecção, mas são riscos muito pequenos, pensando em consequências futuras para essa menina, né? Sem dúvidas, a questão dela especificamente não dá nem para comparar. O problema ou a dificuldade vai ser o risco emocional e risco de psicologia, né? De saúde mental dessa criança. A grande vantagem é que crianças têm mais facilidade de conseguir essas superações, mas sem dúvida ela precisa de muito acompanhamento profissional para que ela consiga passar por isso. Ou seja, a consequência do procedimento em si não é a preocupação sem dúvidas, e é a nossa torcida, seria essa parte emocional para que ela consiga superar. Dr. Regis, como esses tabus sobre o corpo feminino afetam inclusive a fertilidade da mulher? E aí vem o meu questionamento sobre a questão em si do que realmente deveria ser levantado, já que se expuseram de tal forma uma criança de 10 anos. Sabe, Cláudia, isso que você falou, eu até ampliaria, não é só para a saúde da mulher. Acho que a gente está vivendo num momento que todo mundo parece que precisa dar opinião, dar um conselho, dar um pitaco em tudo quanto é informação. E sem dúvidas, a vida da mulher é todo mundo querendo dar alguma dica ou alguma opinião própria, sendo que ela não pediu, né? Então, eu concordo com você, é uma dificuldade desses tempos de internet que a gente vive, que todo mundo, né? Todo mundo está querendo dar alguma opinião e nem sempre com embasamento técnico. Mas eu concordo que especificamente para a mulher, ela precisa ter um autoconhecimento. Então faz parte sempre das minhas recomendações nas consultas, principalmente adolescente que ainda está começando a entrar nesse autoconhecimento. Pergunto, você sabe como é a sua menstruação? Tá vindo todo mês certinho? Você sabe que dia que você é fértil? Então, muitas vezes essa primeira consulta vira quase que uma aula que eu acabo dando, né, sobre como é o ciclo, quais são os dias férteis, como que funciona, porque esse autoconhecimento sim interfere
interfere muito, porque se ela não tiver relações no período fértil, interfere na fertilidade e ela não vai engravidar. Então é essencial, isso a gente cobra de todas as mulheres. Eu aproveito aqui sua audiência para cobrar de vocês mulheres também. É essencial esse autoconhecimento. Vocês precisam saber do seu próprio corpo, precisam se tocar, precisam saber como que funciona, até para conseguir perceber quando tem algo de diferente. Então é essencial sim. Doutor, precisamos de mais educação sexual para garantir a prevenção? Sem dúvidas. Não é meu papel, né, mas eu como médico sempre dou essa aula, né, como eu estava falando. Até hoje eu faço parte da educação, né, sou professor de medicina de reprodução humana e eu passo isso para os alunos, mas eu passo isso para os alunos de medicina para que eles também sejam futuros professores ou ensinando isso para os seus pacientes. Mas sem dúvidas, isso faz parte da educação sim, deve estar na educação pública, nas escolas, precisa ser falado tanto as meninas, que é as adolescentes, as mulheres, como a gente tem falado, mas também os homens, né? Todo mundo precisa ter sim essa educação sexual para saber, para prevenir doenças, prevenir gestações não planejadas. Então isso é fundamental. E fica aqui claro que falar sobre sexualidade não é ensinar a fazer sexo, né, doutor? Exatamente, não tem nada a ver, né? Existe muito esse preconceito de que a educação sexual é só falar sobre o sexo ou sobre ensinar a ter relações sexuais. Claro que não, a educação sexual engloba, claro, vai acabar ensinando também de forma técnica, né? Mas vai acabar ensinando, mas principalmente evitar os outros problemas relacionados ao sexo. Doenças, por exemplo, gestações não planejadas. Então é fundamental que a menina, o menino saibam de métodos contraceptivos, saibam da importância da camisinha. Imagina só, eu já ouvi pacientes ou adolescentes falando que a primeira relação não engravida. Não sei de onde tirar essas informações. Então, isso precisa sim ser ensinado, isso precisa ser ensinado para as crianças e para os adolescentes nas escolas. Então é fundamental essa educação sexual. De volta, como você mesmo falou, não tem nada a ver com sexo, e sim da educação sexual e toda a saúde envolvida. Doutor, como você lida com esse julgamento externo sobre a medicina? Pois então, como eu falei antes ali, a gente está vivendo numa época de internet, com muito julgamento, opinião para todo lado, opinião que não foi perguntado, mas pessoas estão dando, né? E claro que isso interfere na medicina também. Então, porque a pessoa viu uma informação, uma reportagem, já se sente experiente em todas as áreas, né? Em tudo relacionado à medicina. Enquanto que para eu dar uma informação técnica, médica, eu preciso ler inúmeros artigos para eu tirar uma conclusão. Eu não tiro uma conclusão com um estudo só, com um artigo só. Eu preciso ter outros estudos que comprovem ou discordem. Então, a medicina, a gente precisa ser tão exigente para o nosso consultório, para o que a gente vai falar, mas realmente, pela internet, a gente vê umas situações assim que nos deixam bem preocupados, e eu particularmente fico muito chateado, muito triste, né, de ver isso. Eventualmente, informações confrontadas sem um embasamento científico. Eu não sou contra alguém vir me confrontar alguma informação, eu até acho super válido. Eu tenho eventualmente pacientes que são ginecologistas também, que fazem suas pesquisas e vêm confrontar algumas informações, e eventualmente eu vou atrás, procuro esses estudos, se há alguma informação nova para mim eu vou estudar. Então o problema não é esse confrontamento, o problema é a falta de embasamento. Então a gente está vendo isso na medicina sim, principalmente por questões de grupos de WhatsApp, grupos de blogs, de Facebook, né? Então elas acabam tendo umas informações assim, parece que muito enviesada, né? Com viés, só olhando para um lado quando não olha o todo. Então a gente tem que ter muito cuidado, essa informação que eu tento passar sempre também para os pacientes, para a gente tomar cuidado para não entrar numa bolha em que todo mundo está falando a mesma coisa, sendo que a realidade talvez não seja essa, talvez esteja fora, né? Então esses tempos de internet estão tendo algumas dificuldades, mas pelo menos eu tenho visto isso em pacientes,
tá mudando. Acho que tá tendo essa abertura, essa ampliação de pensamento e de busca científica, né? Espero que isso seja com mais frequência daqui para frente, né? Qual que é o valor da vida para você como médico? Puxa vida, qual o valor da vida para mim como médico? Eu sou médico, além de ser médico eu trabalho com reprodução assistida, ou seja, ajudo casais, né, a engravidarem. Mas além disso tudo, eu sou o Regis, sou uma pessoa que tive uma criação familiar, né? Então acho que não consigo só definir o valor de vida para mim só como médico, né? Eu acho que toda a minha vivência profissional e pessoal interfere. E eu me preocupo muito com essa questão de vida, e como eu falei ali atrás, no começo, o que eu acho mais importante é esse amor envolvido, né? Eu vivencio isso na prática, então casais tentando engravidar, que não conseguem, e eles, depois de alguns tratamentos, algum tempo de dificuldade, acabam engravidando, e esse é o momento que eu vejo a transformação. Então, ali para mim gerou uma vida. Então, a vida é, como eu falei lá, é o que gera essa mudança de sentimento em outra pessoa, em alguém, no caso os pais, né? Então, a vida para mim acaba sendo isso, essa interferência, essa mudança, esse amor que envolve em outras pessoas. Então, acho que essa seria a definição que eu veria como mais válida para a minha vivência e para a minha pessoa também. Muito obrigada, Dr. Regis Chu, pela entrevista e por todos os esclarecimentos. Isso, Cláudia, eu que te agradeço. É uma pena, né, que a gente não está presencial, mas uma pena também por tudo que está acontecendo e ainda mais falar de um assunto tão pesado como esse, né? Mas espero que tenha sido de alguma forma esclarecedora. O importante, como você mesmo falou, é dar essas informações. Acho que faz parte da imprensa, né, ser informativo e informações com embasamento técnico, né? Então eu fico super grato de você ter me chamado. Estou sempre à disposição do que vocês precisarem de outras informações e espero que na próxima vez a gente consiga estar mais próximo, mais junto aí, para ver esse teu sorriso, esse teu abraço tão caloroso, tá bom? Obrigado para todos vocês. E que fique claro, né, que a falta de conhecimento nos leva para baixo e traz o pior que o ser humano pode ter dentro de si. Portanto, você aí de casa, use a informação no sentido de fazê-lo buscar o conhecimento. E que se você for promover algo, promova algo que seja com responsabilidade, algo que possa levar as pessoas para cima, com sabedoria, sem promover o ódio. Muito obrigada pela companhia, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso programa todos os sábados aqui na TV Transamérica. Bye bye, gente!